Como assim? Conselheiro. Precisa de um tempo para ligar? Então, Ou primeiro até que É porque, caso tenha proposta de plenária, que são vários conselheiros que fazem essa decisão. Não é, por exemplo, só o presidente que pode decidir. Então, lá tudo é por plenária, por diretoria, então tem que ser marcada a reunião com eles. Entendi. Porque essa proposta de integração veio agora. Mas o problema de remarcar, já foi remarcado 4 vezes, complicado remarcar. Não, eu estou só mediante que é a informação, né? Os senhores que gostariam de montar a ata e suspender para depois homologar isso? Eu entendi? E a gente também não chegou a conversar também como seria essa readaptação. A gente tem que compreendê-la melhor para ver se vai atender o interesse e a saúde da reclamante. Tudo bem, eu não entendi, eu só estou respondendo porque tu falou, né? Eu não sei, eu posso conversar. mas aqui é que nem, eu acredito que aqui iremos seguir para a instrução, e aí possivelmente assim, a gente obtendo uma resposta positiva do conselho, aí caso a gente entre em contato com o doutor e ver a questão dos termos, tudo certinho. Porque é um processo de 2024, né? É, isso. Processo antigo. Pois é, vão querer fazer prova oral? Sim, Tem testemunhas? sim. Quantas? Da reclamante não tem testemunha. Não Pelo tem. conselho temos 3, mas dependendo de conforme for, uma ou duas iremos Não escutar. decide, doutor. Não, trouxemos 3. Mas, Mas assim, o ritual é o seguinte, eu vou ter que qualificar todas, vou ter que ler um texto aqui enorme para elas, vou ter que aguardar na recepção. Só então, vão ouvir as partes? vamos. Só após ouvir, vai dar o quê? 5 pessoas para ouvir. Uhum. Não, pode, Na pode. concepção tem que passar para o juiz, o que vai ser? 2, pode colocar 2. Ser 2 testemunhas. 4 pessoas para ouvir? Sim. Vamos tentar fechar esse acordo aí, doutor. Então, infelizmente a gente precisa da aprovação. Não tem como, assim, não é tão rápido. Essa questão que, como até o mesmo doutor indicou, tem que ver as questões dessa readaptação, do que vai ter que ser feito, das atividades, atribuições. É algo bem complexo. Fácil, a gente que complica. Você não está de prova, doutor? Doutor Bruno. Rotina de trabalho, situação dela antes da demissão, Solicita para mim que eu vou ter que constar aqui, rotina de trabalho. sobre a situação antes da demissão, sobre a questão do retorno dela, readaptação, Readaptação? sim, sobre a alta previdenciária, sobre os encaminhamentos do limbo previdenciário, Encaminhamento? encaminhamento para readaptação, limbo previdenciário, questão do dano moral também. É isso? Confere, Sobre por favor. sobre a CAT, né? Cada vara de um jeito, né? Duas, né, doutor? Sim. Onde está escrito vínculo previdenciário é limbo. Limbo. Obrigada, doutor. Nada. Acho que é bom acompanhar. Para fazer a conta-prova, né? Doutor Danilo. Sim.
tem que levar, eu estou informando o juiz, é levar ao conselho, né? Essa proposta? Isso. Ao conselho. Regional de Psicologia, nona região. Tá mandando aqui desconto. Você pode explicar pro doutor, referente a proposta da É porque é o seguinte, excelência, estava conversando com o doutor, abordei o doutor lá fora, que existe um laudo aí que comprovou o burnout, várias questões. Aí a gente estava tentando conversar para ver se existe o retorno, readaptação, alguma coisa nesse sentido. Só que para qualquer aprovação nesse sentido, teria que levar isso para o conselho, né? E é uma coisa que demanda tempo, né? Mas a gente não tem ainda um posicionamento também. A gente poderia fazer isso e não ter uma resposta, né? Como já remarcou a audiência 4 vezes, o reclamante está agoniado com esse processo, por isso que a gente sugeriu continuar a instrução e mais para frente, se tiver alguma proposta, levar para ela e ver se ela vai dar aceitada. Resumindo, tá? Bem sucinto, né? Bom dia, excelência. Sim. Em tese seria isso, porque nós advogados prepostos não temos autonomia para ter uma decisão dessa. E como a questão foi aqui proposta no corredor, talvez a integração junto com um valor X, que ainda também não foi nos passado, tudo teria que ser levado ao conselho, porque lá é uma turma de conselheiros que eles decidem e demandam através de atas, né? Eu não posso, por exemplo, como existe essa proposta agora, ter autonomia para decidir aqui em audiência. Tem 2 caminhos aí para instruir, ou você tem que sentenciar. Seja qual for o resultado, né, poderão recorrer. Nesse período aí, conciliar, ou mesmo depois. Então, não tem problema não. Agora, aí, como é que tá aqui? São Excelente. 2 testemunhas, 4 pessoas. Pela ordem, eu queria ver com o senhor uma questão já foi feito esses pedidos, né, em manifestações, inclusive impugnação ao laudo, tendo em vista a prescrição, o tempo que foi, 2016, primeiro afastamento, e saiu um laudo agora, dando essa concausa, a gente queria pedir uma nova perícia. Assim, não sei se seria o constar em ata agora, como é que o senhor... Não gravei não. Então, isso Não abri. formula o requerimento aí. Só um minutinho. Tá reclamada, né? Tá falando? Isso, reclamado. Pode digitar, doutor. Excelência? Eu vou ler, vai. Perfeito. Pode falar? Pode. Requer uma nova perícia, seja realizada uma nova perícia em virtude que
A alegação inicial é de que a reclamante afastou-se em 2016, com devido recebimento do benefício, Mãe, já passou em 2016? com o devido benefício da Previdência. Viu? Viu? O laudo pericial em apreço é do ano de 2025, o qual a reclamante está afastada de suas atribuições desde a concessão do benefício previdenciário. Assim, requer que seja realizada nova perícia a fim de demonstrar o nexo causal com as atribuições da reclamante. Só, excelência. Obrigado. Tem mais. É manifestado? Vai manifestar? Sim. Não há que se falar em nova perícia. Só um minutinho, doutor. Ok. Visto que a perita nomeada pelo juiz, pelo douto juiz, calma, tem uma água pra lá, velho. Visto que a perita nomeada pelo douto juiz respondeu todos os quesitos das partes, que o processo já perdura por mais de 2 anos. Tratando-se apenas de uma manobra para retardar o julgamento feito. Nada mais? Sem mais. Você não aceita um copo com água? Puxa, claro que vai buscar pra ela, né? Pode? Obrigado. Aqui, mandei. É, foi aqui, feliz?
Esse tempo aí. Vou qualificar as testemunhas para dar um tempo para a senhora tem que ter condição que vai ter que prestar depoimento, tá? Tá. O senhor verifica aí. O senhor precisa da documentação deles ou só falando? Das testemunhas. O senhor quer que eu pegue com eles ou... Não, elas vão ser chamadas. Ah, Me tá bom. passa só o nome, o primeiro nome delas, que eu chamo elas aqui. Primeiro vai ser o Thiago, Todas. Ah, tá, vamos ver. Thiago, que Thiago e Beverly. Ah, tá. Thiago. Senhor Beverly. Desculpa. Pode ser. Diferente, primeiro. Primeiro vai ser o Thiago? Isso, primeiro vai ser o Thiago. Eu vou qualificá-las, ler um texto para elas e então elas vão. Tá bem? Tá. Eu não fiz isso, eu não qualifiquei elas aqui em outra lata, não, né, doutor? Não. Não? Vou saber onde que é aqui, né? Estão demorando. Falei, expliquei onde era. Pode vir aqui, ó, seu Thiago. Então, documento, senhor, por favor. Estado civil do senhor? Casado. Profissão? Pode citar. O senhor falou e eu não prestei atenção, entendeu? Aqui, ó. Casado e a profissão? Analista financeiro. Funcionário. Qual que é o endereço residencial do senhor, por favor? 754. Na rua? Avenida T13, número 786. Avenida T13. Ah, Número 786. Apartamento 1102B de bola. 102. B de bola. Setor Goiás. É Goiânia, né? Isso. Você pode sentar lá. Agora a senhora, por favor. Estado civil da senhora e a profissão? Divorciada, empregada pública, assistente analista administrativo. Qual que é o endereço da senhora? Residencial, por favor. Rua 32, número 925. Apartamento 31 ar, Sim? Grande Goiás. Goiânia, né? Tá bem. Eu vou ler para a senhora e para o senhor Thiago um texto onde relata o dever da testemunha, tá bem? Doutor, a questão da contradita, que já está Só um qualificando, minutinho, né? doutor. Esse aqui não tem nada a ver de tá? Tá. Daqui a pouco. A lei muito Dever clara. da né? testemunha. Apesar de terem sido convidados por uma das partes a prestar testemunho perante este juízo, isso não significa que os senhores vieram testemunhar a favor dessa parte ou contra a outra. A testemunha vem ao juízo para prestar um serviço à sociedade, de cooperar com o Poder Judiciário no descobrimento da verdade. Dessa forma, dizer a verdade não é uma faculdade, mas uma obrigação, um dever do cidadão.
A testemunha que falta com a verdade pratica um crime contra a administração da justiça, estando esse fato previsto no Código Penal brasileiro. Ao depor, responder as perguntas que lhe serão feitas, o que se deve responder é a respeito de fatos, sem se preocupar com quem será possivelmente beneficiado ou prejudicado. A única preocupação da testemunha é responder com lealdade e fidelidade às perguntas que serão feitas sob direção deste juízo. É bom que saibam que a testemunha não é obrigada a ter conhecimento sobre os fatos que lhe são perguntados, de modo que, no caso de não ter conhecimento, deverá, sem nenhum constrangimento, dizer que não sabe. Os depoimentos serão registrados em ata, não estando descartada a possibilidade de utilização de outros meios de prova, no sentido de verificar a veracidade dos depoimentos aqui prestados. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C da CLT à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. E a execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos atos. Alguma dúvida? Não. Tá bem, então podem aguardar na recepção. Quando eu chamar, podem entrar e já vim sentar aqui direto, tá? Obrigada. O preposto aguarda na recepção, por favor. Qual que é o nome da preposta? Fernando. Senhor? Não, só pra saber o nome da preposta. Que eu achei que era a Bruna. A Bruna, a mãe dela faleceu, né? Parece, né? Faleceu bem perto da audiência. E ela tinha outra audiência ainda. Tá. Os pesos. Obrigado. Achei que ela era a Bruna, foi, ué. A Advogado. Bruna é a preposta e advogada? Não. 6 É meses de na ata suspensão. aí, doutor. É, não, é porque eu... Só que a Bruna, acho que o cabelo dela é cacheadinho, enroladinho. A senhora pode sentar aqui, tá? Esse depoimento, Jesus. Você tá nessa cadeira. Tem que falar alto para poder estar gravando, a audiência é gravada, tá? Falar mais alto para poder não prejudicar a gravação. Viu, doutores? Perfeito, senhora. Já fazem pergunta direto. Você disse referente à contradita? De quem, doutor? Beverly. Eu faço, coloco aqui só para a gente ganhar tempo. Quando aí depois o senhor. Inimiga pessoal da reclamante. Eu acho que um dos motivos de existir esse processo, acho que é ela. Acho não, tenho certeza. Interesse na causa, inimigo pessoal. Argumento possui inimizade, né? Inimizade. Interesse na causa. Inimizade com autor, né? Uhum. Só para ganhar tempo. Mas e quando for. O senhor já repete, tá? Tá bom. Como o tempo está meio curto, a gente já vai deixando, adiantando para não.
PEC tá doutor Danilo, voando. vai querer constar o nome do advogado também aqui? Sim. Então não ingressa em documento? Do APEC vai acabar com a justiça do trabalho. Não, vi não. Ela tem 170 assinaturas. 60. É tudo do PL. Ah, Quer transferir pra Justiça comum. Justiça Comum e Justiça Federal. Sei de quem. Assim, nada contra, né? É que eu tô militando Sempre contra deles. aqui, mas Documento novo? pelo amor de Deus. Vocês vai conseguir assinatura. Vocês vai conseguir. Perigoso ver uma PEC doida aí dessa aí. Dá mais que a galera da direita que vai ganhar Ou tudo. assim, pode observar a tela e solicitar novamente, tá? não, tranquilo. Já está tranquila, não vem embora. Aceita mais água? Nossa, cara, que eu tô no banheiro sal sangue. Nossa senhora. Tô fazendo cirurgia dos 27, que eu tô com o nariz todo fodido. Foda. Você também, né? Agora que tá dando uma melhorada com essas Pode fazer chuvas. pergunta. Primeiro dia, último. Então, ok. Excelência, eu queria perguntar. Conselho, queria Vamos perguntar. falar o seguinte, o senhor vai fazer a pergunta. Vai ser direto, a senhora entendendo, a senhora pode responder e eu faço intervenções ou qualquer pergunta, qualquer não. Pode prosseguir, doutor. Perfeito, obrigado, excelência. Qual foi efetivamente o último dia de trabalho da senhora? A senhora se recorda? A data, não, aproximadamente foi 2015, no mês não, no dia não, mas no ano. 2015 foi uma confusão de cargos e funções. Eu trabalhava na comissão de ética, era uma sala lá em cima, e eles estavam querendo me passar funções da fiscalização, que não eram coisas que eu fazia no dia a dia. E eu estava sendo pressionada a isso, né? Eram coisas que não estavam no plano de cargos e salários. Eu lembro que a coordenadora estava querendo me passar essas atribuições e foi mais ou menos nesse contexto, né, que aconteceu esse passamento. Foi quando eu falei com ela que eu precisava disso por escrito, né, para eu então desempenhar essas atribuições. E eu fiquei nervosa, ela tentou me passar, e eu fiquei mais nervosa. Aí eu discuti com ela, ficou um clima muito pesado. E aí depois de tarde, eu acho que foi de manhã isso, me chamaram na diretoria e falaram que não ia ter jeito, que eu tinha que fazer o que eles estavam mandando. E eu passei mal e depois não consegui voltar no trabalho e fui parar no psiquiatra. Foi isso que eu lembro. Mais alguma pergunta, doutor? Tem sim, senhor. Por que quando eles pediram para a senhora descer para a fiscalização, por que a senhora não quis ir para a fiscalização? Carga de trabalho. E também é um sintoma pesadíssimo para mim. Muitas
até pelo bom senso aí, vamos cortar esse, por favor. Eu acho que se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Perfeito. Eu vou passar para a O próxima senhor tem pergunta. testemunha, não tem? Tem Se sim. eles não têm, vamos Vamos, coisa passa. mais prática. Sim. Por que a senhora ignorou as notificações enviadas para o retorno do trabalho? Para justificação. As que o conselho emitiu para a senhora retornar ao trabalho, Estava É. doente. e essa foi após o INSS apontar a senhora como apta a voltar ao posto de trabalho. Foi após a clínica do trabalho me sacanear. Porque a médica do trabalho procurou a redução de carga horária e o conselho não reduziu. Como que eu poderia voltar para um ambiente tóxico e me adoecer? A próxima. A senhora confirma que o CRP 09 ofereceu algum tipo de readaptação ou restrição de tarefas e que foram recusadas? Não me ofereceu readaptação benéfica para a minha saúde. Depois de muitos anos que eu solicitei, ofereceu um ofício, uma função muito ruim, subordinada a uma chefe que me assediava e com carga horária pesada, sem condição. Mesmo assim, eu já estava muito doente e não tinha como retornar. Estava muito mais adoecida que sempre. Deixa eu ir para a próxima. A senhora recebeu intimação do PAD? Não, Nenhuma intimação? A senhora não teve conhecimento desse PAD na tramitação dele? não, Durante a tramitação? não. Eu estava doente. Entendi. Excelência. Sem mais. Senhora Fernanda Caneta. Da mesma forma. A senhora reconhece que a reclamante desenvolveu alguma doença ocupacional durante o vínculo empregatício? Eu tenho conhecimento não, assim, de ouvir falar, né? E qual que seria essa doença? Burnout. Burnout. Você emitiu a comunicação de acidente de trabalho? Se não, por quê? Não, eu não trabalhava nessa função diretamente com o recurso humano, não. Departamento de saúde. O senhor tem informação por que o Recursos Humanos não emitiu o CAT? Não. Vocês tomaram alguma providência para viabilizar o retorno da reclamante ao trabalho depois da alta previdenciária? Digo, na readaptação? Ela foi convocada, né? Mas vocês readaptaram, ofereceram a readaptação, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho conhecimento, ela voltou e apareceu um dia, no período em que ela foi reabilitada, ela voltou ao trabalho, estava em licença maternidade. E até onde eu soube, ela não retornou ao trabalho mais. Foi oferecido alguma função para ela depois da inaptidão por meio da médica do trabalho? Não. Eu tenho conhecimento, não.
a médica do trabalho ela considerou a reclamante inapta. Depois que ela reconsiderou ela inapta, foi feito algum encaminhamento novo para o INSS por parte do Conselho? Também não tem conhecimento. Houve alguma verificação se ela realmente estava incapacitada para o trabalho antes de encerrar o contrato? Foi feito o processo administrativo, né? Acredito que durante a condução do processo foi feito todas as possibilidades de analisar isso. Quando existe um processo administrativo e a parte não é citada, o Conselho nomeia um dativo para apresentar a defesa em nome do... Sim. Por que não foi feito no caso dela, então? Eu acredito que foi sim. Acredito que foi. Então tá. Sem mais, Samis. Testemunha o senhor Tiago de Aguiar Neto. O senhor entendeu que foi lido que o senhor fez seu dever como testemunha? Sim, senhor. O senhor é inimigo da reclamante? Tem algum interesse na causa em relação a ganhar ou perder? Nós estamos conversando para ganhar ou perder. O senhor faz. Qual que é a sua posição? Sou analista financeiro. O senhor se compromete a ser verdade em relação a tudo que for perguntado ao senhor? Sim, senhor. O senhor trabalha no conselho desde quando? Desde 2013, maio de 2013. O senhor trabalhou diretamente no reclamante? Nós somos serviços de chance. Você não sabe qual que é a função dela? Sim, ela da área técnica do conselho. Psicóloga. O senhor sabe o motivo do encerramento do contrato de trabalho do reclamante? Conheço, eu fui inclusive considerativo no próprio trabalho dela. Certo. Qual foi a razão? O abandono de emprego. E como defensor da ativa, quais foram os atos que o senhor praticou? Olha, eu fui instruído sobre o processo, né? Recebi o processo do PAD, fiz a leitura completa. Não foi a primeira vez que eu fui defensor da ativa. Realmente escolhe isso porque eu fui durante um tempo, eu fui delegado sindical da Conselho. Aí fui sobre dirigente sindical. Aí deu uma lida e não consegui encontrar muitas coisas que eu pudesse apontar. O que eu apontei lá no processo foi uma questão de um diálogo mais humano, né? Mas também verifiquei que foram feitas várias vezes a tentativa de contato com ela e que não estavam conseguindo localizar para só assim, no que eu coloquei lá é que às vezes eu acredito que só esse procedimento, que é o burocrático, que é o que é determinado pelo processo, né? Ele é exatamente isso, muito burocrático, e de repente uma coisa mais humana, mais por fora, né? Um diálogo talvez tivesse trazido uma solução diferente, mas isso são hipóteses, né? Foi isso que eu apontei, foi e levou muito tempo. Vendo aí, o senhor se recorda qual foi o tempo de afastamento previdenciário da reclamante? Foi muito tempo.
Qual foi a razão? A alegação foi de burnout, ela inclusive acho que ela conseguiu isso, ficou afastada por tempo, depois ela foi indicada ao diretor do trabalho. Então foi completamente da parte. O senhor conseguiu conversar com ela? Não. O senhor tentou conversar, ter contato com ela? Falei para ela, era professora ativa, foi. Qual foi o meio que o senhor utilizou para comunicar com ela? Isso também tem um bom tempo, eu acredito que tenha sido o e-mail ou algo desse tipo do WhatsApp. Sinceramente não me recordo. Qual foi a conclusão desse procedimento administrativo? A conclusão foi a comissão. A empresa fez alguma comunicação dela, entrou em contato? Sim, o conselho encaminhou, inclusive, pessoas não só na residência apontada aqui em Goiânia, como também em Caldas Novas. Como que a empresa teve conhecimento da alta previdenciária? Não sei, não lembro. Porque essa informação provavelmente saiu de página, eu não lembro. Provavelmente. Você pode falar mais Repete aí, por favor. Não sei. Não me recordo se isso estava lá no outro página, né? Possivelmente indicado pelo próprio INSS, né? E quais foram as provas produzidas nesse processo administrativo? Bom, nele estava toda a parte do afastamento, teve, quando ela se afastou, teve motivo, estava presente lá também, motivo para entender se o conselho estava tendo algum problema, digamos assim, sistêmico, motivo sobre quando ela foi afastada, né? Aí foi realizado uma oitiva, né? Todo mundo foi convocado individualmente pela conselheira secretária na época, a senhora Minazzi. Essa época que o senhor está falando é quando? Logo do afastamento dela, no primeiro momento. Ah, não depois da alta previdenciária. Não depois da alta. Eu quero saber, porque o pai foi depois da alta previdenciária. Sim. Quais foram as provas produzidas, qual foi o procedimento? Bom, eu não cheguei, não sei o que foi. Mas o senhor não foi defensor ativo? Eu fui defensor ativo, mas isso também não foi agora. Já tem um tempo já também, há anos. Certo. O senhor está sentado aqui como testemunha, né? O senhor não se recorda de atos que o senhor praticou como defensor ativo? Não, atos que eu apliquei, como eu disse, foi a indicação da questão do diálogo e tudo mais. Mas no processo, na leitura do processo, eu não encontrei nada que fosse um desvio burocrático do processo, entende? Chega lá a documentação para o retorno, é feita a convocação para ela retornar, aí vai na casa dela, ela não está presente, diz que ela está em uma outra residência, vai nessa outra residência, ela também não está, vai em outra cidade, ela também não está, não comparece para as convocações que foram realizadas. Nesse sentido, eu recordo
foi tudo feito no tempo do que era o necessário ser feito, concedido o prazo que era necessário ser concedido, até mais, inclusive, porque eu realmente vi que ela não respondeu e não retornou às entidades. Agora o senhor lembrou, né? Não, se é isso que o senhor perguntou, então é isso. O senhor só está lembrando disso aí. Sim. Do conteúdo, a defesa do senhor. Eu quero saber também das provas que foram produzidas pela empresa. O senhor acompanhou? Não, eu fui chamado já no final, o defensor ativo foi chamado já no final do processo, né? Eu não acompanhei o processo, eu não estava inserido no processo nessas etapas, era uma etapa mais para frente, porque ela foi chamada para fazer a defesa dela no processo e ela também não respondeu a esse chamado para fazer a própria defesa, daí a falta dela foi nomeada defesa. Tem alguma pergunta a fazer, doutor? Tem sim, excelência. Tiago, após a alta, a reclamante ela foi notificada formalmente para retornar ao trabalho? Sim. Sim. No PAD, em que o senhor atuou como defensor ativo, como explicado para o magistrado, existem documentos que comprovem que ela foi devidamente notificada? Sim. Ok. Eu tenho um documento para te mostrar, mas como a resposta foi sim, creio que não tem necessidade. O conselho, durante esse PAD, ele ofertou algum tipo de readaptação para a senhora Simone? Sim. Perfeito. Quanto às tentativas de contato, já foi perguntado pelo magistrado. Qual foi a readaptação que eles fizeram? A readaptação exata eu não me recordo, mas foi concedida a opção de estar entrando dela em reunião, né, para o conselho oferecer as condições, ouvir ela também. Isso nunca ocorreu. Mais alguma pergunta? Não, somente. Obrigado. Sim. Tiago, o senhor testemunharia para a reclamante, caso ela te pedisse? Sim, inclusive já fiz isso para outras pessoas. Quantos casos o senhor atuou como dativo lá no conselho? 2. Qual que foi o outro? O outro foi do Elísio. Qual que foi o resultado do outro caso? O Elísio, ele continua no conselho trabalhando. O resultado, ele sofreu uma advertência por escrito e não precisou restituir o dano financeiro. Ok. O senhor falou que foi na casa dela. Você sabe me informar? Eu não fui na casa dela, perdão. O senhor falou agora que foi diligência em Trindade. As diligências não foram realizadas. Caldas. Porque eu entendi que o senhor falando que tinha feito diligência em Goiânia e em Caldas Novas. Eu queria saber os endereços, mas o senhor não fez diligência para localizar ela, então, né? Não, eu não. Você não fez, ok. Quem que te indicou como dativo dela? O próprio conselho. Na pessoa de quem? A administração do conselho, na diretoria. Quem seria? Diretoria da época. A diretoria decide e a informação é passada pela então gerente administrativa. Quem me indicou, quem me convocou para essa função foi a Beverley, mas a decisão foi colegiada na diretoria. Foi a Beverley, então. Não vou me recordar. Ok, Beverley. Quem eram os membros. Você sabe, ou teve alguma informação de quando ela foi doente, ela foi morar com os pais dela, visto que ela não estava conseguindo nem se alimentar, fazer necessidades básicas? Tem essa informação? Sim, ela foi morar com o pai dela. Foi o que foi dito. Que a gente ficou sabendo que ela estava morando acho que com o pai. Isso. Ok, sem mais, excelência, obrigado. O senhor vai precisar ouvir a outra testemunha, doutor? Sim. Excelência, vou contrastar a próxima testemunha. Aumenta aí, senhor meu. Qual que é a razão?
inimiga pessoal da reclamante, tem interesse na causa. Inclusive houve uma denúncia formal para o Ministério Público do Trabalho, inclusive ela foi denunciada junto também, depois disso que foi gerando toda essa situação que faz parte desse processo hoje. Inclusive teve até uma matéria jornalística à época também, né, que houve essa denúncia, isso tudo foi... Esse processo, eu acredito que essa doença, esse processo existe por causa da senhora Beverly. Inclusive, excelência, não me espanto a testemunha ter falado que foi a Beverly que nomeou ele como dativo. Na verdade. Pela ordem, quem determinou, ele falou, foi a diretoria. Ele confirmou que foi a Beverly. E foi a diretoria, está gravado, excelência. Foi ela que é a diretora, né? Não, a diretora, o conselho ele é composto por conselheiros, e dentro desses conselheiros eles são formados por 4 que são diretores, e todos os outros funcionários eles obedecem a direito plenário, segundo a diretoria, depois as gerências, com exceção dos assessores. Então todas as ordens elas vêm de plenário ou diretoria e são repassadas às gerências para cumprimento. Mas quem não me readaptou foi ela. O que o senhor quer? Que fato que o senhor precisa trazer aí, doutor, através da memória dessa testemunha? Justifica aí. Tá. Silenciar a Beverly, ela... Só um pouquinho, ela vai ser forma de dado. O procurador da reclamada manifesta os seguintes termos, vírgula, quanto a possíveis fatos que fazem parte da memória da testemunha Beverly. Você pode dizer. Silenciar a senhora Beverly. Eu falei, mas deixa ela tá pronta lá. Quem está digitando é ela. Tá tranquilo. Sim? Excelência, a senhora Beverly. Ela era gerente à época dos fatos, gerente administrativo, né? Não tendo insubordinação entre a senhora Simone e a senhora Beverly. Isso? Isso, insubordinação. A senhora Beverly. A época dos fatos. Ponto, né, doutor? Ponto, perdão. A época dos fatos, a senhora Simone proferia suas atividades juntamente ao setor técnico, tendo gerente responsável pelo setor, sendo a senhora Renata. Ponto. Dessa forma, a senhora Beverly, como gerente administrativo, possui informações fundamentais para a instrução dessa defesa e conjuntamente dessa audiência. Orientando precisamente, estou testemunhando, né, precisamente, sobre a renúncia ao retorno do trabalho, a instauração do processo do PAD, ficar mais rápido, e aos detalhes de
readaptação. Seria isso. Confere, doutor. Deixa eu só ver aqui. Trabalhista, depois da readaptação. Viu? Perdão. Vou colocar só mais uma linha. As alegações de inimizade não foram juntadas nestes autos. As denúncias alegadas em audiência não trazem clareza em descrever a autoria dos fatos. Sem mais.
frente, então. Perfeito. Mandei para você. Show. As razões mencionadas estão ligadas mais a opiniões do que fatos. Os fatos foram estes explorados exaustivamente nas questões apresentadas à testemunha indicada pela réu. A autora não produziu prova testemunha. De fato, a testemunha é a pessoa mencionada nominalmente, como fazendo parte da causalidade dos problemas que supostamente afligiram a reclamante. A instrução do processo não pode servir de instrumento para a reprodução de situações litigiosas e outros conflitos outrora ocorridos na relação entre as partes. Por tudo isso, interfere a oitiva da testemunha. Não tem prejuízo, não vejo como até ter esse risco de reproduzir constrangimento aqui. Já o doutor já fez perguntas exaustivas, já teve o direito aí à produção de provas, então estou indeferindo a oitiva, não trouxe nenhum fato disso. É o que eu queria só registrar esse protesto. Já o fiz, a audiência está gravada, já está registrado. Tá, perfeito. Sem outras provas, eu estou encerrando isso só. Momentos de razões finais podem dizer remissivas ou usar até 10 minutos para fazer orais. Não é forma de ditado, é oral mesmo, para ficar na gravação. Da parte da altura, só. Remissivas? Sim, senhor. Tá reclamada? O doutor Danilo vai fazer oralmente. Tá, tem até 10 minutos. Agora são 10 ou... Ok. 16, 12 e 16. 12. Ok. Obrigado, excelência. Boa tarde. Eu tô. Ainda tem que. Sim. Após as razões finais, eu tenho que ver. Eu tenho que registrar sobre a última tentativa conciliação. Perfeito. Vou ir no banheiro. Posso ir no banheiro? Posso? Isso vai ser nariz. Pode falar. Já tá liberado? Já. Após 10 minutos, né? Vou chamar de 10 Tá aqui na tela ainda, mas eu vou gastar em 3. Agora você vai ter que esperar só um minutinho. Pode falar, doutor? Excelência, primeiramente a reclamante
afastou-se em 2016 para recebimento de benefício previdenciário. Doutor, o senhor tem que falar mais alto, mas prejudicar a gravação. O senhor fala mais alto, o senhor fala baixo. Se quiser sentar Tá, aqui, eu vou até ficar mais próximo já. Desculpa interromper, viu? Não, tranquilo. Bom, continuo no ponto. Pode começar novamente. Tá. Excelência, tendo em vista que a reclamante afastou-se em 2016 para recebimento de benefício previdenciário, recebendo alta previdenciária em 14 de 2020, e todavia, após essa alta previdenciária, foi constatada apta a retornar para o trabalho pelo INSS, ela permaneceu afastada. No dia 8/7 de 2022, a reclamante foi surpreendida com o encerramento do contrato de trabalho. Tememos que isso não ocorreu, porque em provas documentais ela faz menção a uma ação da Justiça Federal, onde ela junta todas as notificações que os funcionários do CRT tentaram entregar para ela. Então, em uma manifestação da Justiça Federal, no início de 2021, ela foi realmente notificada, ela teve prazo para oferecer defesa e assim não o fez, né? Considerando o Instituto da Prescrição, a data da recente contrato de trabalho do reclamante, da data do ajuizamento, temos que somente se debate suposta validade de seus pedidos no período a partir de julho de 2019 ou até 7/2/2022, data da referida rescisão, uma vez que os anos anteriores restarão abarcados pelo Instituto da Prescrição. A rescisão finalmente por causa do abandono operou-se em 8/7/2022, conforme o termo de rescisão de contrato de trabalho, sendo que a presente demanda judicial foi protocolada no dia 7/7/2024, praticamente 2 anos após a formalização da rescisão. Comprovou-se no PAD de acarreado aos atos que, muito embora providências e adaptações necessárias à autora, recusou-se ao retorno. Comprovou-se o seu completo desinteresse no retorno do labor junto ao reclamado. Ademais, insta a frisar que a matéria já foi objeto de ação judicial com decisão transitada em julgado e também já foi trazida integralmente aos autos. Deveu-se destacar que a autora foi declarada apta em perícia médica junto ao INSS, cuja situação foi novamente confirmada em ação judicial com a sentença de transição em julgado. O PAD por abandono foi iniciado em 2020 e concluído em 2022. A perícia aqui combatida foi realizada em 2025. Qual o nexo causal possível diante de todo esse período? Ademais, a reclamante postula por uma reintegração conforme na petição exordial, abaixo destacada, ou seja, como alinhar um pedido de reintegração com tamanhas alegações de esgotamento atual. Inclusive no laudo ainda consta que ela está inapta para o trabalho. Por fim, em suas razões de gratuidade aqui apontadas, e considerando ainda tanto o laudo pericial quanto o laudo complementar se mostram totalmente tendenciosos e não conclusivos, requer-se a impugnação e desde já seja designada outra perícia, que foi o pedido feito inicialmente, visando afastar qualquer dúvida sobre as condições que envolvem a presente demanda. E as inverdades factuais pela reclamante, especialmente a perícia médica que citou os fatos, além de não terem qualquer relação. Embora por necessários, a altura retirou-se do todo, provou-se completo o entrevista do apoio do reclamado. Requer-se a total procedência dos pedidos e a manutenção da justiça. Muito obrigado.